Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dai-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Que bom que nós podemos mais uma vez nos reunirmos online para o estudo bíblico. Há 2 semanas que eu não preparei nenhum estudo bíblico para nós aqui na comunidade da Meuc de Fraiburgo, mas essa semana tudo certo, pude preparar um pouco do texto bíblico e gravar para que você pudesse estudar junto comigo a continuidade de Gênesis, da qual nós estamos trabalhando. Fico feliz em poder fazer essa reflexão, esse estudo bíblico de hoje. Você que está acompanhando hoje, eu quero apenas lembrar que nós estamos estudando Gênesis, os primeiros capítulos. Nós vamos entender a criação, basicamente, e um pouco do início da civilização humana, da raça humana, e paramos depois lá, antes de chegarmos na formação do povo de Israel com o chamado de Abraão. Então é isso que nós vamos fazer nos estudos de Gênesis por enquanto. Ano que vem, eu creio que a gente volta com a continuidade de Gênesis ou outras partes para um próximo momento de estudo. Enquanto isso, a gente vai fazer outro estudo. Então, quero te convidar hoje à noite, nesse estudo, talvez você está assistindo em outro momento, né? E isso também é bom. Quero te convidar a nós lermos os versos do estudo deste episódio. Então, nós vamos ler Gênesis 4, do verso 9 até o verso 16, que é especificamente a punição de Caim. Sobre essa parte nós não tratamos, nós tratamos apenas o pecado de Caim, aquilo que ele fez, que foi assassinar, matar seu irmão. E hoje nós vamos dar continuidade a esse texto. Eu faço a leitura. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então disse Deus: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra de tua presença e me transformastes num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Quero orar primeiramente antes de entrarmos na explanação do texto. Senhor Deus e Pai, nós queremos nos achegar a Ti como somos, como estamos, para o estudo dessa palavra que nós temos diante de nós. Abençoe nosso refletir sobre esse personagem bíblico, esse personagem homem que Tu, Senhor, trabalhastes na sua vida. E abençoe que a gente entenda e compreenda não somente a Tua palavra, o porquê ela está escrita aqui, mas para que e como a gente pode fazer dela algo pessoal para nós, para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito nos capacite a entender e compreender e a viver na fé em Cristo Jesus a partir da Tua orientação. Amém.
Gente, esse é um texto que realmente ele também é conhecido e nós temos alguns preconceitos, alguns preconceitos a respeito desse personagem em especial. Eu falo de Caim, eu falo do fato de que nós temos diante de nós um personagem que tem uma aura ruim, ou seja, é um assassino. Ele é um ser humano que caracteriza ódio, guerra, violência, falta de amor, um coração difícil. Ele tem, como diria assim, a marca da origem dos homens que matam, dos homens que odeiam, da humanidade que se torna cruel, insensível. Essa marca nós temos como uma prerrogativa, algo que torna o Caim um ser para nós pejorativo. Abel não. Abel nós consideramos ele perfeito, belo, amoroso, santo, né? Então parece que nós temos esses na nossa mente, na nossa formação pessoal, bem essa realidade. O que eu quero dizer com isso, assim, vamos tentar olhar para esse texto sem esse preconceito que nós temos de Caim. Caim é homem falho, é homem pecador, assim como eu sou, assim como você é, assim como qualquer um ser humano é. O Abel era pecador? Era. Do Abel nós não temos a história de pecado, ou as histórias dos seus pecados. De Caim nós temos. E de Caim nós temos algo bem interessante. Além do seu pecado, nós temos um diálogo com Deus muito importante. Nós temos consequência do seu pecado, nós temos castigo de pecado e nós temos misericórdia de Deus. Eu sei que eu já falei sobre Caim, mas hoje eu gostaria especificamente de olhar para esses 4 aspectos da vida de Caim. Poderia ainda falar inclusive dos descendentes, eu apenas vou mencionar, que é a partir do versículo 17 até o final do capítulo 4, versículo 26. Mas este é um estudo mais compacto, então eu quero ser mais sucinto e trazer para nós algumas coisas que são significativas no texto de Gênesis para a nossa reflexão. Como eu tenho feito desde o início, tenho dito, o Gênesis não quer ser um apontamento histórico detalhado do que era, do que é, mas ele aponta expressões de fé muito verdadeiras do povo de Deus, da origem, da criação em Deus, a partir de Deus, a formação do ser humano, a origem de todas as coisas que nós temos e também aponta personagens históricos, como Caim, obviamente, que trazem resquícios para nós ainda hoje como cultura humana, como civilizações humanas, né? Povos, raças, né? Porque vão se formando, né, raças a partir dos filhos de Adão e Eva. Então aqui nós queremos agora olhar então para esses aspectos. Primeira coisa que nós olharemos assim, eu quero olhar com você nesse texto, essa pergunta de Deus, onde está Abel, teu irmão? Eu acho essa pergunta muito significativa, importante para ser refletida a partir do texto, porque a resposta de Caim ela é muito arrogante. Ela é uma resposta de muita, eu diria, turbulência. Eu às vezes falo de mim quando eu explico alguns textos bíblicos porque não tem como falar de outras pessoas, eu posso falar apenas de mim. Mas hoje, por exemplo, foi um dia para mim bastante difícil. Aconteceram coisas nada importantes, mas que mexeram comigo, que me deixaram brabo, nervoso, cansado, irritado, me deixaram com uma espécie de arrogância. E qualquer um que passava na minha frente hoje, eu perguntasse qualquer coisa, eu já não tratava com muito carinho. Estou confessando um pecado aqui em público e na internet ainda. Missionário, pecador, barbaridade. Pois a gente é o que é.
Não adianta eu me esconder atrás de uma áurea santificada daquilo que eu não sou. E isso acaba refletindo na minha história, com certeza, as minhas atitudes erradas, mas eu quero com isso dizer assim, nós somos pessoas que têm pontos negros, situações escuras em nossa vida, que nós temos que aprender a lidar com eles. E de repente nós estamos com a história de Caim diante de nós e Deus pergunta onde está o teu irmão, com a intenção de levar um diálogo, de levar ele a uma conversa. Ele não está julgando, não está aqui fazendo um questionamento tipo assim, o que tu fez com o teu irmão? Olha só! Ele pergunta amistosamente para criar um diálogo para chegar onde Deus quer chegar. Estender sua graça, estender sua misericórdia, levar o ser humano a se render humildemente em Deus. Caim, com essa atitude aqui, ele está dizendo, eu sou culpado. Eu quero ser bem franco contigo, que você que está acompanhando esses estudos de Gênesis aqui da comunidade, ou outra pessoa que seja, fico feliz também que esteja acompanhando. Quando nós saímos um pouco fora da nossa natureza normal criada por Deus, que é passividade, passividade no sentido agora não de ser passivo, mas de pacificador, de ter um ambiente harmonioso, de viver em paz com Deus e com as pessoas, de ser bondoso, amoroso, de ser compreensível, misericordioso. Quando nós saímos fora desse ambiente, né, dessa coisa natural para a qual nós somos criados, nós costumamos demonstrar as nossas culpas, por meio de palavras, atitudes e ações. E geralmente elas são atitudes grosseiras, que inibem o outro, que provocam o outro, trazem aquela coisa do tipo assim, ó, não fala comigo desse assunto, não quero saber, ou não quero saber de mais nada hoje, amanhã, depois, eu estou frustrado com a vida, eu fiz tudo errado, e a gente demonstra isso. Tem pessoas, obviamente, que se afastam, para não precisar nem falar, nem comentar. Mas tem pessoas que vão vivendo a vida, mas vão vivendo a vida de forma amarga, arrogante. Isso é demonstração de sinal de culpa, tá? Caim é um bom exemplo para mostrar como ele, na sua arrogância, mostra e diz, eu sou culpado. Isso até, de certa maneira, é uma confissão, não do coração, mas da alma, dizendo, Caim, Caim, olha o que você é, se renda a Deus, se renda ao amor de Deus, se renda ao cuidado de Deus, faça algo para que a sua vida volte para as mãos de Deus. Eu gosto de falar dessa maneira porque nós encontramos evangelho, ou seja, Deus indo em direção ao ser humano, amando o ser humano e cuidando do ser humano desde o primeiro momento da criação até o último momento onde Jesus Cristo vai estar voltando. Então nós vivemos dentro desse tempo. Isso é significativo e muito importante. Por isso o texto ele leva-nos a essa reflexão. Onde está teu irmão? E aí Caim com essa resposta estúpida, né? Por acaso sou eu o guardião do meu irmão, o cuidador, ou sei lá o quê? Com isso ele está dizendo assim, Deus, eu errei. Claro, nós podemos interpretar também uma outra coisa, que eu já interpretei no texto passado, na vez passada, por isso volte lá no texto até o versículo 8, né? Onde a gente vai ver essa questão. Mas aqui eu quero especificamente enfatizar essa questão. Este homem sente-se culpado, ele sabe da sua culpa, ele não tem como esconder. Ele tem pai e mãe, ele tem irmãos, muitos irmãos, que agora estão olhando para ele dizendo assim, Caim, tu não vale nada, tu é desprezível, tu é assassino. Criando exatamente agora essa imagem que nós herdamos na cultura de Caim, o homem mau. Sim, mas os outros irmãos de Caim e o pai e a mãe dele, né, Adão e Eva, tão ruins quanto ele. Só que aqui, por ser um pecado realmente muito significativo, um homicídio, um derramamento, o primeiro derramamento de sangue, obviamente ele é muito mais visto ou até mesmo notado sentimentalmente por nós e obviamente pelo texto bíblico também. E aí o diálogo começa. E eu acho muito importante a gente observar esse diálogo aqui, porque ele aponta para alguns princípios da nossa cultura também, onde existem pessoas que se esquivam
das responsabilidades de seus atos, da responsabilidade social, da vida social. Vou tentar colocar aqui afirmando da seguinte maneira. Quando Caim diz assim, por acaso sou guardião do teu irmão, ele querendo ou não, ele está pensando assim, ó, ele foi culpado. Foi a forma dele viver que levou ele à morte. E eu acabei causando essa morte. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Que culpa eu tenho? Né? É uma lógica que a gente tem que pensar. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo no nosso mundo e a gente diz assim, o que eu tenho a ver com isso aí? Nada. Mas na prática eu sou totalmente responsável por tudo que acontece no mundo, se eu for ser franco e honesto, porque eu sou convidado por Deus a agir em prol da vida, não em prol da morte. Então toda vez que eu digo assim, eu não sou responsável pelas atitudes do outro. Se morreu, morreu por culpa dele. Mas eu podia ter feito algo para evitar a dor e a morte de alguém? Eu estou falando especificamente de quem eu conheço. De quem eu não conheço, aí a coisa muda um pouco. Mas as pessoas que eu conheço, às vezes eu tenho um irmão, um filho, uma filha, né, um marido, uma esposa, alguém da família, algum amigo, alguém da igreja, que eu digo assim, mas ele que assumiu a culpa desse negócio aí. Ele é responsável, morreu, se deu mal, ficou doente, fez alguma coisa errada, é culpa dele. É mais ou menos isso que o Caim está fazendo, a culpa é do Abel. Ele é responsável. Claro que, em primeira instância, o Caim é o culpado, ele é o assassino. Mas essa atitude, ela arrogante, como eu menciono, ela pertence ao ser humano, ela pertence a nós e a gente diz o outro se deu mal, morreu, fez qualquer coisa, aconteceu qualquer coisa, porque ele é culpado. Então, olhando para isso agora, entra algo que apontamos aqui nesse texto, ou dá para nós apontarmos nesse texto aqui, que é a questão de, muitas vezes, o isolamento, que é buscado, e eu vou dizer agora para aquele que crê em Jesus, para os cristãos. O isolamento de muitos cristãos, ele é muito prático, só que ele é tremendamente caínico, tremendamente a figura de Caim. O isolamento do contato com outras pessoas, principalmente com pessoas que não querem seguir a minha fé, que não querem seguir os meus conceitos, preceitos, as minhas convicções, a minha moralidade. Então, muitas vezes nós temos lutas e também nós temos exclusões sociais, onde nós nos excluímos ou nós excluímos alguém, porque nós cantamos alegremente para Deus, estamos indo para o céu, vivo feliz porque Cristo me salvou, não tenho mais preocupações com a morte, eu sou salvo pelo poder de Cristo Jesus, pela sua justificação, pela sua graça, pela fé. Mas e aí, como é que ficam as preocupações com o mundo, com os doentes, né, os enfermos e pobres, com os solitários, com os velhos, com os miseráveis, com as dores desse mundo que são enormes? Como é que fica? Eu me esquivo? Eu tenho essa atitude arrogante de dizer assim, o que eu tenho a ver com esse meu mundo, esses meus irmãos, né, criaturas iguais a mim? O que eu tenho a ver com isso? É uma pergunta de reflexão. O que eu tenho a ver com o meu próximo? Aqui é a pergunta que dá para colocar sobre o segundo maior mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu tenho a ver com ele? Então, aqui nós muitas vezes percebemos que as preocupações religiosas, elas sobressaem o amor. E aí é pecado, e aí é arrogância, aí é Caim. E a igreja evangélica, muitas vezes nós nos tornamos dessa maneira, né, excludentes. Nós afastamos as pessoas ao invés de atraí-las para Deus. Então eu quero com isso começar a dizer o seguinte, essa origem maléfica, cultural, diabólica quase, eu daria para dizer, mas é principalmente carnal aqui, onde nós não damos importância ao outro, ela é muito significativa nesse texto, não tem como ignorá-la. Nesse texto nós temos algo que é nosso. E aí, o derramamento de sangue, conforme a gente vê em Jesus Cristo, ele não precisa acontecer. Basta o ódio, basta
a falta de sensibilidade, o pensamento em prejudicar alguém, então nós já estamos com a atitude de morte, nós já estamos derramando o sangue de alguém. Então, cabe aqui agora sempre uma autoavaliação, uma autocrítica pessoal, né, de cada um de nós, onde a gente vai se perguntar onde eu tenho sido Caim para alguém, para este mundo, como igreja. A gente deveria também perguntar, como corpo de Cristo, onde nós temos sido Caíns, ao invés de Abéis, ao invés de pessoas que florescem no amor de Deus. Então, esse é um primeiro ponto, eu quis explorá-lo um pouquinho para que a gente pudesse refletir o que vem agora a partir do versículo 10 e 12, que é muito importante, porque agora nós temos o seguinte dizer de Deus. Observem, então disse Deus, o que você fez é uma pergunta. Ouça. Antes de continuar a leitura, observem essa forma. O que você fez? Eu acho que uma coisa que Deus sempre me faz em sua palavra é questionamento, tá? Isso é muito importante. Depois a gente volta a isso um pouquinho. O que você fez? Ouça. O sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Eu gosto de pensar nessa parte aqui, biblicamente falando, porque é uma figura muito viva aqui, tá? É uma figura muito viva de Deus, de Caim, mas uma figura muito viva da criação. A criação não foi feita para a morte e o ódio. Mas, de repente, a criação, a terra, ela está sendo colocada como uma figura de linguagem dizendo: quem clama por vingança aqui não sou eu, Deus, não é tua família meramente, mas é onde você derramou o sangue. Ou seja, o que você fez clama por vingança. Clama por justiça. Clama por resolva. Coloque isso em limpos. Devolva algo por aquilo que você fez. Ou seja, o sangue de Abel que grita, ele grita sim a Deus. Mas a intenção de exigir a justiça, de exigir a punição, não vem de Deus. Isso é bem interessante. Embora que nós vamos entender que a questão aqui, Deus precisa fazer justiça, Ele precisa fazer uma punição, Ele precisa aplicar algo como consequência àquilo que Caim fez. E aí nós encontramos aí a resposta, né? Então, a terra, né, ou o solo, né, vai se tornar tremendamente difícil de produzir. E o Caim, em especial, torna-se um errante, um sem eira e sem beira, um nômade, alguém que não consegue parar num lugar, que não consegue afirmar isso aqui é meu, porque ele contaminou o lugar, ele contaminou aquilo que era seu, a sua terra, onde ele produzia, onde ele tirava o sustento, onde ele tirou inclusive a oferta que ele levou a Deus, ele amaldiçoou aquilo. Então com isso, toda vez que ele vai olhar para a terra, produzir algo da terra, ele vai lembrar do solo, ou no solo, eu derramei o sangue do meu irmão. Mas ele não vai só lembrar disso figuradamente, lembrando da morte, mas literalmente, não colhendo bem, não produzindo bem, sendo atingido por alguma praga, por alguma falta de nutriente, ou por não ter um solo próprio mais, por viver errante. Origem de povos. Caim dá origem a muitos povos, e então nós temos que levar isso em consideração também, povos muito errantes, muito dispersados, no mundo afora. Uma coisa agora que me chama a atenção nesse texto.
o sangue de Abel, ele clama, ele chora, gritando do chão a Deus. Eu quero olhar para nós, levar-nos agora para Hebreus 12, 24. Talvez você conheça esse texto. Hebreus 12, 24, ele diz o seguinte: Jesus, o mediador da nova aliança, o seu sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. O que falava o sangue de Abel? O sangue de Abel falava da cobrança da justiça, como nós estamos falando. Só que daí Hebreus fala ou coloca para nós que o sangue de Jesus fala algo melhor. O sangue de Jesus também foi derramado, foi morto. Nós matamos Jesus, você e eu. Nós crucificamos ele. Nós fizemos o seu sangue gotejar, pingar, fluir sobre a terra. Só que o sangue de Jesus, ele é derramado por Deus, ou permitido que fosse derramado por Deus, de forma intencional, para que não fosse mais um sangue que clamasse por justiça, no sentido de você é culpado, agora você tem que pagar, agora você tem que ser punido. Agora o sangue de Jesus torna-se o ato, o fato, para que se possa constatar que Deus é misericordioso, que a sua graça alcança o ser humano, que em Cristo, a partir de Cristo Jesus, nós podemos nos refugiar, ou seja, nos resguardar, nos cuidar em Deus, ou seja, coisas melhores. O sangue de Jesus nos proporciona agora um sangue melhor. Para Caim, o sangue de Abel cobrava justiça. Para Caim, o sangue de Jesus leva-o à misericórdia de Deus, leva-o à graça de Deus. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, lá em Lucas 23, 34, quando Jesus diz, falando a Deus, a última oração, olhando para as pessoas, ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Foi na cruz. E essa é a oração que clama, onde o sangue de Jesus clama pela misericórdia de Deus. É fantástico. Quando nós, como cristãos, podemos ler, entender, compreender a história, a trajetória de Deus para conosco desde lá. Fantástico. O sangue de Jesus clama por misericórdia. O sangue de Abel clamava por justiça, por vingança. E como isso é grandioso em Deus. Só Deus é possível transformar esta grande, grande, grande maldade humana, esse grande pecado humano, o pecado humano, em algo de graça e misericórdia. Então não tem como ignorar isso. Tá? Até hoje, quem não está em Cristo Jesus, tudo que faz, na verdade, grita e clama por justiça, por vingança. Faça algo a respeito disso, Deus. Por isso as pessoas perguntam, Deus, por que tu não ages? Por que tu não interferes? Deus, por que tu permitistes tanta dor nesse mundo? Esse é o sangue de o sangue de Abel clamando. O sangue dos Abéis, o sangue da injustiça desse mundo clamando a Deus. Mas se esse clamor, ou se as pessoas que clamam dessa maneira soubessem, entendessem, compreendessem o que Jesus fez, então elas poderiam falar de forma diferente. Louvado seja Deus por tua misericórdia, por tua justiça, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, porque é o sangue de Jesus que nos limpa, porque é o sangue de Jesus que nos possibilita viver a vida justa. E outra coisa ainda que Hebreus fala, junto com um texto de Deuteronômio, também nós podemos exemplificar isso, Hebreus 10, 30, Deuteronômio 32, 35, a vingança, ela pertence a Deus. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. Esse é um texto que eu quero citar aqui. Então, o clamor que havia por uma justiça, por uma vingança, pelo que Abel fez, eu acredito que todos os irmãos olharam para Caim e disseram assim, nós vamos acabar com ele, nós vamos matar ele. Nós vamos fazer, cobrar sangue por sangue. Vai ser olho por olho, dente por dente. Então, clamava por essa vingança.
Só que aí a gente sempre tem que entender que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Por isso que é muito importante a gente ter diante de nós um olhar cristão para tudo o que acontece. Porque senão nós começamos realmente a defender a pena de morte. Nós começamos realmente a defender o assassinato. Então, o quanto é importante compreender bem o papel de Deus sobre nós, sobre o ser humano. Ele sempre é o dono da vingança. Só que o que acontece é que Deus não se vinga. Deus age com misericórdia, a gente vai ver isso também. Então, nós vamos olhar agora aqui para a sentença de Caim. Observando a sentença de Caim aqui, eu diria que ela é poética. Ela é bonita. Vamos pensar dessa maneira, tirando o nosso velho preconceito de Caim, né? Ou da história de Caim. Ela é bonita. Diante de tudo que Caim fez, ou do que ele fez, da necessidade de clamor de justiça pelo que ele fez, observe o que Deus faz. O trabalho que sempre orgulhou Caim, agora esse trabalho ele se torna muito penoso, ou seja, Deus faz com que aquele coração orgulhoso pelo trabalho, por cultivar a terra, produzir, fazer com que haja algo, Deus faz com que esse homem agora veja em si um orgulho quebrado. Poesia. Isso é poesia. Quando Deus, ao invés de vingar, Deus conduz a vida para o arrependimento. A vida do Caim para o olhar para si mesmo. Em vez de amaldiçoar meramente Caim, quem amaldiçoa Caim é a terra, quem amaldiçoa Caim é a sua história. Deus não amaldiçoa. Deus coloca nele a tratativa de trabalho. Frustrado, sim, com lágrimas, suor, trabalho árduo, difícil, frustração, né? Enfim, dando a oportunidade de talvez não, eu tenho certeza aqui de Caim poder olhar para si e dizer: eu sou um homem que carece, que necessita 100% da misericórdia de Deus. O meu orgulho foi quebrado. O meu trabalho que me orgulhava foi tornado difícil. A minha mão que produzia trabalhando no solo, né, meu corpo trabalhando no solo, ele é infrutífero. Miserável homem que sou, diria certa pessoa. Mas este é o fato poético dessa história, eu diria uma justiça poética, porque você tem aqui algo realmente contornado por Deus da maneira correta. Aquele lavrador agora se torna um errante, não mais um lavrador, não mais um cara orgulhoso do que conquistou, do que fez, do que tem, mas alguém que olha para trás e diz: eu tinha, mas Deus me preservou. Eu tenho minha vida, sim, mas Deus me preservou. Me tornei um andarilho diante em face à terra, mas quebrou o meu orgulho. Sabe, nós precisamos do quebrantamento e é algo muito necessário na sociedade, nos nossos dias, por isso às vezes doenças. Agora a gente vive em plena pandemia de Covid. Nós temos algo que certamente Deus está nos permitindo perceber também, que a arrogância do ser humano, ela passou dos limites. Está na hora, ou está no lugar agora de Deus pôr um freio na arrogância, no orgulho, né? Essa prepotência do ser humano de não prestar contas a Deus, dessas pessoas que se tornaram ou estão se tornando em nossa sociedade realmente solitárias, vazias, inquietas, que fogem, que de alguma maneira são levadas para dentro da sociedade, do mundo, tentando apenas satisfazer os seus corpos ainda, fugindo, né, de si mesmo muitas vezes. Isso, querendo ou não, é um pouco do que o Caim recebe aqui, porque
ali que é possível encontrar de novo uma nota de esperança. Quando o ser humano olha para si, puxa vida, olha quem nós somos. Olha quem nós somos. E aí os últimos versos que nós temos no nosso texto, que é o 11 até o... do 11 até o 16, né? Nós temos a questão literal agora do castigo, né? Daquilo que vai acontecer, mas da proteção. O Caim entende, logicamente, alguém me viu, me matou. Então, fugindo eu estou. Mas Deus diz, não, não vão te matar. Coloca um sinal que a gente não sabe qual é, nesse termo nem vou entrar aqui em discussão, mas agora a gente pode ver que o Caim, obcecado com a sua culpa, assombrado por ela, ele sabe que nenhum lugar da sociedade é seguro, obviamente. Mas esse homem obcecado, atormentado, inseguro pela sua culpa, agora ele percebe que esse castigo, apesar de ser maior do que ele possa suportar, né, o castigo de viver errante pela terra, de não conseguir produzir as coisas que ele sempre produzia para o seu orgulho, né, agora a marca é livramento. A marca é livramento. Gente, vocês lembram de alguma coisa, alguma marca que é livramento para nós? É o sangue de Cristo. Eu não posso olhar para o texto de Caim e tentar entender tudo o que é isso aqui, muito menos tentar saber qual que era a marca. Tem uns que dizem que era um sinal na testa, tem uns que dizem, isso aí é a origem das raças de cor, isso aí era algo físico que destacava ele, né? Enfim, nós não sabemos o que era essa marca. Mas eu quero ligar esse texto com a marca do sangue de Cristo sobre aquele que crê. Eu quero lembrar aqui para nós que nós temos a marca de Cristo em nós. E se eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sou propriedade dele. Eu gosto de usar aqui algo que é comum, rotineiro na agropecuária, que é aquela questão de marcar a ferro um animal, né? Um cavalo, um boi, né? Uma vaca, para identificar de quem é ou de que tipo de raça, inclusive, seja, né? Eu lembro que quando era adolescente, jovem, eu trabalhei numa fazenda de criação de cavalos e a gente ajudou algumas vezes a marcar o cavalo, né? Lá atrás na parte traseira do cavalo, com a marca da cabanha, né? Onde o cavalo foi criado, onde ele foi domado, onde ele foi, né? Feito todo o processo para que ele fosse depois um cavalo significativo, né? Então, marcado. Aí todo mundo olha, ó, cavalo da cabanha, tal. Ótimo. Como destacar, como mostrar? Eu tenho a marca de Cristo. Caim tinha uma marca de Deus, dizendo ele é culpado, ele é um assassino, mas não meta a mão nele. Só eu posso meter a mão nele. Veja como é interessante isso. Essa misericórdia de Deus estar com o seu coração pronto para mostrar para Caim, ninguém vai botar a mão em ti, a não ser eu. E a minha mão sobre ti vai ser de amor em Cristo Jesus. Isso só pode ser compreendido por nós hoje em Cristo Jesus. Por isso que Pedro também, ele sempre vai enfatizar, eu até vou usar o texto de Pedro para finalizar esse estudo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que é fundamental para entender isso que eu estou falando aqui, o que esse texto quer trazer para nós. 2 Pedro 3, versículo 9, onde lá Pedro fala a respeito de Deus a seguinte forma. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Tem palavra mais digna de todo amor a Deus do que uma palavra dessa? Começa lá em Caim. Ele não quer perder o Caim. Ele não quer ver o Caim destruído. Ele quer, com paciência, levar o Caim para voltar-se a ele, se arrepender e mudar de vida. É isso que ele faz comigo, é isso que ele faz contigo. E é isso que ele deseja fazer com a humanidade, até que o grande dia do Senhor venha. Por isso, que Deus te abençoe.
olhe para esse texto com um olhar diferente, não criticando, não tendo aquele preconceito de Caim. Olhe para esse texto com o olhar do amor de Deus por ti. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta ou próximo estudo aqui de Gênesis. Deus te abençoe. Amém.